Olá, boa noite a todos e a todas. Bem-vindos ao nosso canal do YouTube, o Templo Escola Pai João de Aruanda. Hoje a gente faz mais uma gira nesse canal, gira em homenagem a Exu, né? No dia 13 de junho a gente comemora o dia de Exu. Ontem, né? Foi dia 13. Então, hoje a gente está aqui também para celebrar essa data dentro da Umbanda, dessas entidades, guardiãs e guias que sempre nos acompanham no nosso dia a dia. Eu sou o Gleison, estou aqui com a Dilson, estaremos aqui nessa gira, nessa noite de hoje, acompanhando todo esse trabalho de Exu com vocês. Boa noite, Gleison. Boa noite a todos e todas que estão aqui. E é isso, mais uma gira de Exu, gira festiva, no dia que não é o dia normal da gira de Exu, né, que a gente está antecipando. Isso. Né? As pessoas podem até perguntar, né? Como assim? Não é a última gira do mês, né? Mas a Isso, gente está aqui hoje justamente para trazer, por causa desse dia de homenagens e comemorações do dia 13. Não é isso? isso. Né? Vamos lá, vamos começar a nossa prece inicial? Vamos sim. Então, a gente agradece a esses guardiões, a presença deles, agradece a todos os nossos guias do Templo Escola Pai João de Aruanda, pedindo que todas as energias aqui manipuladas possam chegar àqueles que estão nos assistindo neste momento, aqueles que ali estão formando essa corrente de amor, essa corrente de conhecimento. Todos nós aqui possamos ser agraciados e abençoados sempre. Pai amado, tu que disseste quando houveste dois ou mais reunidos em teu santo nome, tu estaria presente em espírito e verdade. É confiante nessas santas palavras que estamos aqui reunidos para celebrar, para pedir, Mestre Jesus, que possamos todos ser abençoados na sua luz e no seu conhecimento. Agradecemos essa oportunidade com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Epababá, Oxalá. Epavabá, Oxalá, salve. Graças a Deus. Eu vou pedir, Gleison, para você conduzir a proteção da casa. Então, nessa noite de hoje, que a gente faz essa gira de Exus, né? Em homenagem a Exu, a gente pede a essas entidades de Umbanda, Exus e Bombogiras, que possam fazer a proteção física e astral, não só do Templo Escola Pai João de Aruanda, mas também na residência, no trabalho, no local em que as pessoas que aqui estão possam sempre receber essa bênção. Laroye Exu, Laroye Mogogira, Exu Emojubá, salve Laroye. Vamos lá, o que a gente tem hoje de fundamento? Então, hoje no Fundamento a gente vai falar um pouco do sincretismo, né? Assim, apesar do sincretismo ser o resultado de um conflito, né, diferente do termo aculturação que a gente tem hoje, ou seja, é imposto por um choque entre as diferentes religiões dos negros com o catolicismo no Brasil, os negros incorporaram o catolicismo, onde os orixás foram associados aos santos católicos. Então, acabou sendo um artifício usado por esses escravizados contra a cultura do povo que escravizava. Isso aconteceu muito antes da Umbanda existir, né? Então, as pessoas acham que o sincretismo aconteceu ali com a Umbanda, mas não. Muito antes ainda, no Brasil Império, já se fazia isso. Né? Já se cobria um santo com o outro, como a gente fala, né? Na verdade, assim, da forma que é contada hoje, parece que vamos botar as imagens aqui, fazer uma coisa. Esse aqui é parecido com esse, vai ser esse. Esse aqui não é como se fosse uma coisa assim, como se diz, romantizada, né? Uma coisa. Isso. E realmente não foi assim. Não foi. Foi uma luta constante, né? Então, era a maneira que esses negros escravizados acharam para conseguir cultuar e manter a sua tradição
fazendo ali os assentamentos dos orixás, e em cima desses assentamentos, quando havia as festas, quando havia algum culto, era ali colocado também ali um santo católico, justamente para que não houvesse a repressão, já que a religião hegemônica era a religião do senhor de escravos, né, que era a religião católica. Apesar disso tudo, né, assim, o que nos resta como herança disso tudo ainda assim, respeitamos todos os santos, ainda assim respeitamos todas as religiões, e aí essa tradição foi passada nos terreiros, foi passada em todas as casas de santo, e aí o que acontece? Em cada estado, esse sincretismo se manteve, principalmente, não ao culto a esses santos, mas principalmente a devoção nos dias que esses santos são comemorados, também se comemora nos terreiros e homenageia os orixás, homenageia os nossos santos, né? Essa é a grande verdade, né? Então, ou seja... Porque a gente também pode levar em consideração o seguinte, né, Gleice? Imagina, se eu estou ali escravizado e só estou ali para trabalhar, e tem um dia do santo que eu posso fazer uma festa para comemorar, porque o meu Senhor está comemorando, claro que eu vou honrar esse santo sempre. Sim. Então, por isso que a gente entende também que os nossos antepassados honravam muito essas datas, porque eram datas que eram esperadas, por conta da situação que você ali estava. Então, e esses santos, todos eles trazem suas histórias, né? Então, foram ensinadas também a esses negros, né, as histórias dos santos católicos. E os itãs, as lendas e histórias dos orixás, eles trouxeram consigo lá da África, né? Então, essas histórias se misturavam, essas histórias ali, as comparações eram feitas, né? Então, os santos eram sincretizados, se assim a gente pode chamar, por suas características psicológicas, por seus feitos, pela similaridade com as histórias e lendas dos orixás. Então, nesse caso, né, por que a gente está falando sobre isso hoje? Porque Exu é homenageada no dia 13 de junho, o mesmo dia do santo católico, que é também responsável pelas ligações amorosas, o santo casamenteiro, como a gente fala, né? Ligações dotadas de intensa sensibilidade humana que Exu compreende muito bem, né? Exu foi sincretizado, né, na sua grande maioria das vezes, com o Santo Antônio, né? Das nossas festas juninas, né? A gente vai ter as grandes festas juninas aí do mês, que é Santo Antônio, São João e São Pedro, e no dia 13, como é comemorado Santo Antônio, a gente tem esse sincretismo aí com Exu, né, muito claramente. O Frei franciscano Antônio, né, tinha muita cultura documentada pela coletânea de sermões escritos que deixou, onde fica evidente que estava familiarizado com a literatura religiosa, como com diversos aspectos das ciências, referenciando-se em autoridades clássicas como Plínio, Cícero, Sêneca, Boécio, Galeno, Aristóteles. Então, a gente sabe que Santo Antônio tinha uma capacidade intelectual muito grande, né? Entre muitas outras referências que encontramos nos seus sermões aí. O Frei Antônio desenvolveu diversas faculdades mediúnicas. Olha que legal isso, a gente entender isso, né? Nas suas histórias, hoje a gente entende como faculdade mediúnica no nosso conhecimento. Até então, a Igreja Católica não fala sobre isso, né? Ela fala muito mais da fé, do princípio da fé que ele tinha, né? Então, dentre essas mediunidades, teria a rara mediunidade de xenoglosia, ou seja, falava e escrevia em todas as línguas, né? Aí começam as suas relações estreitas com Exu, que o povo negro fez, né? Devido ao dom da oratória que Exu comanda. Exu é o orixá da comunicação, aquele que liga o material ao espiritual. Outra mediunidade rara que o Frei Antônio possuía é a bicorporeidade, ou seja, a capacidade de estar em dois lugares distintos ao mesmo tempo, isolado do corpo. Conforme o grau de condensação do fluido perispiritual, a aparição do espírito toma forma tangível e todas as aparências da realidade. Foi por essa mediunidade que o Frei Antônio se destacou na defesa do seu próprio pai, né? Ou seja,
É tão real essa bicorporeidade que parece que aquele que está ali está em carne e osso, né? Mas, na verdade, é somente um espírito numa densidade material tão grande que parece, sim, que você está vendo uma pessoa viva, né? Então, Frei Antônio foi avisado do fato de que pelo seu anjo guardião. Logo após tomar conhecimento do apuro em que se encontrava seu progenitor, né? O Frei Antônio foi resolver essa situação. Um homem foi morto em um assalto, próximo à casa do senhor Martinho de Bulhões, seu pai. Os assassinos enterraram o corpo da vítima no quintal do seu Martinho, sem ele ficar sabendo. Passados alguns dias, o corpo foi descoberto em seu terreno pela justiça do local, e ele foi acusado pelo crime. Não tendo como se defender das acusações, tal eram as evidências de sua culpa. Dada a forma como foi encontrado o corpo, ficou vários dias preso e finalmente estava sendo julgado e com toda certeza seria condenado à morte pela forca, né? Então, o Frei Antônio foi avisado ali pelo seu anjo guardião, né? E ali, o Frei, sem demoras, pediu ao superior do convento que o deixasse sair de Pádua, onde vivia, né? Na Itália, por um curto período, tendo recebido a dita autorização, num instante de modo miraculoso, se encontrava ali em Lisboa, pelo fenômeno da bicorporeidade, como eu falei antes. Indo diretamente ao tribunal, onde tomou a defesa do seu inocente e querido pai. Os juízes ficaram perplexos com a aparição de tão nobre e inusitado advogado e com a segurança de que ele falava, mas não foi o suficiente para se convencerem da inocência do pobre réu. Tantas eram as provas que tinham de que o crime era de sua autoria. Como faltassem testemunhas a favor do pai, seu guardião propôs, o guardião do Frei Antônio, né, propôs interrogar a vítima. Olha que inusitado isso, né? Já era um morto, como poderia interrogar a vítima, né? Como se devem lembrar, estava morto há muitos dias. Os juízes e demais assistentes, surpresos com a ideia, se puseram a ridicularizar Frei Antônio. Apesar de tudo, manteve-se firme a proposta e as autoridades, movidas pela curiosidade, aceitaram ir até a sepultura do morto para interrogá-lo. Chegando ao cemitério, Santo Antônio mandou que abrissem a tumba e o caixão da vítima. Feito isso, o santo deu a seguinte ordem: pelo Deus que te criou, te ordeno, diga se foi este homem que acusam o causador de sua morte. No mesmo instante, o morto por materialização espiritual, do qual um vivo disse: Martinho de Bulhões é inocente do meu sangue, tendo pronunciado a defesa do réu, permanecendo morto como estava. Os juízes, tomados de medo e admiração pela cena que acabavam de presenciar, decretaram inocente o pai de Frei Antônio e o deixaram partir para sua casa imediatamente. Frei Antônio, após ter salvo a vida do pai, voltou de forma igualmente miraculosa para seu convento, onde continuou cumprindo seus deveres de religioso o restante do dia, como se nada tivesse acontecido. Magnífico exemplo de santidade e humildade. Ou seja, essas são as histórias que os católicos trouxeram para os negros. Escutando essas histórias, escutando tudo aquilo da vida do Santo Antônio, falaram: Santo Antônio lembra muito o quê? Os nossos orixás. Lembra a Exu da comunicação, né? Então, Exus são espíritos executores da lei. Não permitem as injustiças. São os guardiões que exercem nossa defesa. Santo Antônio fez a defesa do pai. Foram sincretizados com o santo católico por sua inteligência e capacidade de comunicação e o extremo senso de justiça. Exu entende como ninguém o princípio da reciprocidade, em sua sensibilidade humana e capaz de ser grato e amigo fiel. Hoje, não precisamos mais cobrir os assentamentos com os santos, né? A gente pode cultuar à vontade os nossos orixás, né? Mas se manteve a tradição das comemorações nos mesmos dias desses santos católicos. Então, a gente saúda. Nesse dia de festa de Santo Antônio, que a gente vai para as festas juninas, a gente saúda sempre também a Exu, nossos guias e guardiões. E que assim seja, né, Deus? Que assim seja. Laroie Exu, Exu é Mojubá. Quando a gente fala Laroie Exu, a gente fala
Exu comunicador, Laroye Exu. E quando a gente fala Exu Mojubá, a gente está dizendo, Exu, meus respeitos, né? Eu te respeito por quem você é, né? Então é isso, o nosso fundamento de hoje, né? Trazendo aí, por que se comemora no dia de Santo Antônio a figura de Exu tão importante para a gente? Que bom, quanto ensinamento, Gleison. Vamos dar prosseguimento e ver que texto que a gente tem aqui hoje? Hoje, então, estamos falando de Exu, comemorando Exu nesse dia, hoje, 14, comemoramos ontem, né, dentro da Umbanda, e hoje mantendo essas comemorações. A gente sempre fala, né, sempre firma teu pensamento, acredita no Senhor das Encruzilhadas. Este é o seu momento de se livrar das amarras e das coisas que te levam para trás. Acredite, Exu movimenta as energias, vai movimentar a sua vida, né? Então, ou seja, o texto que a gente traz hoje fala muito também sobre esse desapego, a alegria de deixar as amarras para trás, tudo aquilo que nos prende, né? Hoje iremos falar sobre desapego material e emocional. A alegria de deixar as amarras para trás. O largar o peso do passado, daquilo que ficou para trás. Saber seguir em frente com aquilo que o faz feliz. Há muitas coisas que nos aprisionam, assim como há inúmeras maneiras de liberar-nos. Seja se desprender de amarras de relacionamentos ruins, seja se desprender de versões passadas de nós mesmos, sempre estamos evoluindo e buscando novos ares. Em primeiro lugar, deixar um sentimento para trás pode ser o começo de um novo capítulo incrível na sua vida. Comecei a me libertar de tudo que me fez mal, que me faz mal. Situações, pessoas, coisas e hábitos. Disseram que isso era egoísmo. Eu chamo isso de amor próprio. Cortar as amarras com algumas pessoas passa primeiramente pelo perdão. Perdoar é libertar o prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você mesmo. Perdoar é se permitir entrar em outros ciclos de renovação. Libertação é saber dizer adeus a quem não é digno de ficar. Dar adeus a um sentimento velho é dar olá a um mar de possibilidades. Quando fazemos a faxina no coração com o perdão, estamos prontos para novamente amar. Há pessoas que entram nas nossas vidas para nos ajudar a sair da vida de outras pessoas. Permita-se a renovação. Não se prenda a sentimentos do passado. Eles podem ser lições, mas nunca devem ser carregados para sempre. As feridas doem enquanto não permitimos sua cura. Isso não significa cair no esquecimento, mas lembrar-se sem que a dor ainda machuque tanto. Deixe que aquele sentimento ruim de ontem seja enterrado e dele nasça uma linda flor. Renove-se com sentimentos passados, sejam eles bons ou ruins. Crie memórias afetivas novas. Isso nos leva a um processo de cura interna sem precedentes. Somente quando me desprendi das amarras que me paralisavam, que pude curar aquilo que mais doía. As dores das algemas viram cicatrizes que nos ensinam que não devemos nos prender por nada nessa vida. Foi na vida própria, foi na minha vida própria, liberdade e companhia, que encontrei os remédios para as minhas dores. Foi na minha própria liberdade e companhia que encontrei os remédios para as minhas dores. Existem dois tipos de desapego: o desapego material e o desapego emocional. Libertar-se das amarras materiais é também deixar aquela ideia de ter coisas para ser feliz. São coisas que nos enredam e não deixam aproveitar a felicidade. A felicidade está em ser e não ter as coisas. Passamos a nossa vida à espera de ter para ser. Se ter uma profissão, de ter uma profissão, uma casa, de ter um carro, uma vida de sonho, sendo que a felicidade é saber desapegar desse ter para ser. Mas nem sempre é fácil. Ter fé nos liberta de muitas amarras do mundo e nos conduz
ao caminho cheio de luz. O próprio Cristo nos ensinou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. As leis divinas são para nos aprisionar? Não, né? Não. As leis divinas não são para nos aprisionar, mas a verdadeira liberdade. Deus nos permite escolhas todos os dias. Algumas nos aprisionam, outras nos libertam. Use o seu livre-arbítrio com sabedoria e peça a conclusão divina, a condução divina, para escolher sabiamente o que convém. Liberte-se dos apegos materiais, dos apegos emocionais, porque não basta só limpar por força, por fora, quando por dentro precisa de ser limpo também. Liberte-se dos medos, das falsas expectativas, das nossas e as dos outros, dos ressentimentos do passado, dos estereótipos, pois tudo isso nos leva a viver uma vida que não é de verdade. E por mais que digamos que essas coisas não nos afetam, elas acabam por ocupar um lugar na nossa mente. E lugar esse que aos poucos vai causando um fardo nas nossas vidas, porque nos apegamos a elas. Sinta o conforto de abandonar essas bagagens desnecessárias. Desapegue de tudo que não acrescenta. Deixe ir e se abre para o novo. Esse é o texto que eu trouxe para hoje, Maravilhoso. para que a gente compreenda essa questão de Exu, quando ele fala, Exu é o senhor dos caminhos, é abrir os caminhos. Abrir os caminhos é deixar essas bagagens desnecessárias para trás. Isso é tão difícil, né? Muito difícil. Porque a gente, quando a gente é pequeno, como que a gente é educado, no geral? Sempre ter mais. Que você precisa ter, você precisa sempre ter para poder ser alguém, né? Esse vai ser alguém na vida, ainda fala desse jeito, né? Mas você precisa primeiro ter sua casa, ter seu carro, ter... né? Isso. Precisa ter uma carreira brilhante, precisa ter alguma coisa ou outra. Né? Será que é isso que vai abrir os caminhos? Então, ninguém chega para você e pergunta: você é feliz? Essa é uma pergunta necessária, né? Ninguém pergunta se é feliz. Se você quer ser aquilo que você quer, você é aquilo que você quer ser. Isso. São reflexões então, a serem são coisas feitas. Que valem. Esse texto traz essas reflexões. Bacana, bacana. A ideia de trazer esse texto hoje foi justamente para que a gente trabalhe essa ideia do que é abrir os caminhos, né? Ele fala das questões das amarras emocionais, que talvez sejam as mais difíceis da gente se livrar, né? As amarras materiais, né? Essas ilusões de que a felicidade acontece porque a gente vai ter cada vez mais, né? E esse é mais fácil da gente se livrar. A gente percebe que precisa muito pouco para a gente ser feliz. Mas as amarras emocionais, elas são mais difíceis, porque a gente tem o hábito de cultivar sentimentos do passado que ainda nos destroem. Até quando a gente vai carregar essas bagagens? Aqui a gente, nesse texto, falava muito do perdão, né? Isso. Então a gente precisa compreender isso. Essas amarras são desligadas quando a gente aprende também a perdoar. Você tem que tirar todos esses pesos do seu coração. Mas então deixa a pergunta para cada um de vocês. Você é feliz? Pense sobre isso e lembre do seguinte: felicidade é de graça. Você não precisa de nada para ser feliz. Graças a Deus. Né? Isso mesmo. Então pense sobre isso. Pense sobre isso. Né? Isso. Agora a gente... Vamos continuar. Vamos ter um prazer maravilhoso estar aqui com o seu João, que vem nesse dia comemorativo, vem trazer suas sábias palavras de comunicador. Né? Que assim seja, graças a Deus. Laroye, Exu. Exu é Mojubá, salve. Portão de ferro, cadeado de madeira. Portão de ferro, cadeado de madeira. Guardião do cemitério, ele é seu João Caveira. Salve. Salve, Laroye.
Quero começar falando Mojubaô, meus respeitos também a todos vocês, né? E ali esclareceram tão bem a questão do sincretismo. Quão é necessário a gente ter o olhar sem o preconceito. São sim culturas totalmente diferenciadas. Houve sim uma repressão muito grande nesse processo, que não foi um processo tranquilo, foi um processo de muita dor, sim, quando se tem que cobrir o assentamento de um orixá com um santo, sem dúvida. Mas todo processo que causa muita dor, ele precisa de cura. Como foi falado imediatamente depois, nas palavras tão sábias de quem escreveu aquilo que vocês falaram. Porque todo processo de cura passa pelo reconhecimento das necessidades daquele momento que se vivenciou. Ali era o mais necessário a se fazer. E ali se amenizavam as dores à medida do que era possível. Hoje, essas dores não têm que doer da mesma forma. Essas dores têm que ser deixadas para trás e, sim, ser tratadas nas homenagens, como foi feito aqui hoje. Fico feliz de ver isso. Agradeço a cada palavra de homenagem a Exus colocada aqui hoje. Muito me orgulho de chegar nessa casa e compreender que todo ensinamento é dado justamente para que qualquer rusga seja sanada, para que qualquer ferida seja ali curada. Assim são, filhos. Isso sim é se livrar de qualquer amarra. Ora, meus filhos, pensem numa coisa. Nós nutrimos sentimentos que se perpetuam mesmo depois do desencarne de vocês. Imaginem, filhos, sentimentos carregados por séculos e mais séculos. Ainda se sente dor ao tocar em certos assuntos. Assim são os sentimentos que vocês cultivam nessa vida. Ah, não falo mais com fulano porque ele me ofendeu. Ah, não me retrato com ninguém porque eu não preciso pedir desculpas. Ah, eu não vou mais fazer nada por aquela pessoa porque ela não é merecedora. É assim, filho, que você gostaria de escutar sobre as suas falhas, sobre os seus erros? É assim que você gostaria de ser acolhido? Pense, filho, essas são as correntes que vocês arrastam. Sentimentos ruins, filhas, eles são para nos mostrar que nós também somos muito falhos. Todos nós. Porque se não fôssemos falhos, não estaríamos aqui. Eu não estaria conversando com meus filhos para reparar meus erros do passado, e meus filhos não estariam aqui em vida na grande oportunidade de uma lei que é muito amorosa, a lei da reencarnação, que nos permite e nos coloca nos ciclos onde deveremos estar para sanarmos todas as nossas adversidades. Para ali aprendermos por meio do amor de um círculo familiar, de amigos, de conhecidos, que nós amamos e gostamos, que estão colocados no nosso caminho, justamente para nos ensinar a perdoar. Então, se estamos aqui falando de justiça, se estamos aqui falando que Exu é espírito de lei, aquele que faz cumprir as sentenças, pega as suas correntes e solta e deixa para trás. Não carrega como uma canga
nos seus ombros o peso dessa dor. Aprenda a se perdoar primeiramente. O auto-perdão faz você compreender que falhar não é problema. Permanecer no erro é que é o problema. Não reconhecer que é falho, então, é arrogância. É não ter a simplicidade de se reconhecer até como humano. É condição humana a falha. A perfeição não é deste mundo, já nos ensinava o Mestre Jesus. Ora, se esse homem, que foi o grande exemplo da humanidade, diz que aqui onde ele estava não havia perfeição, quem somos nós para nos achar com arrogância e vaidade, tão perfeitos ao ponto de não perdoar a falha do outro, criando amarras, sentimentos desnecessários, filhos? Nesse dia de Exu, reflita sobre isso. Quando vocês pedem a mim ou a qualquer outro guia que abra os caminhos, pense nisso. Pense que caminho você quer se desvencilhar, que passado sombrio você quer deixar para trás, para viver em luz, em plenitude, para viver no pleno perdão às ofensas, para viver em crescimento. E assim se desvencilhar das amarras emocionais. A leveza é tão grande, filhos, porque isso proporciona a felicidade plena. Sim, a verdadeira, não a felicidade dos bens materiais. Essa é necessária. Afinal, meus filhos vivem no plano físico. Precisam prover suas vidas das coisas materiais. Não é ruim ter as coisas. Ruim é as coisas serem as donas de vocês. Vocês são os donos das coisas. Não permita que elas dominem o pensamento para que você se frustre com aquilo que você não pode conquistar ainda. Assim, filho, você vai aprendendo a crescer emocionalmente, materialmente e espiritualmente, se aproximando da sua essência, desse espírito do Criador. Oh, filhos, gratidão a todos, gratidão por essas homenagens no dia de hoje, gratidão por esse caminhar que temos juntos, gratidão por permitir que eu adentre a sua casa para lhe dizer: não é problema algum, filho. Você está em crescimento, você está em aprendizado. Segura, segura na minha mão e iremos aprender juntos nesta caminhada. Graças a Deus. Que assim seja, meu filho. Que assim seja, Sr. João. Vocês possam receber muita luz sempre, viu? Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado. Vamos dar prosseguimento agora, então, no nosso momento de cura. Vamos fazer a nossa prece de cura e vibração pelo nosso hospital espiritual Boa Esperança. Que assim seja. Peço que todos se concentrem nesse momento de prece. Nós te rogamos, Pai de bondade e justiça, nosso Senhor e Mestre Jesus, evocando nesse momento suas legiões de trabalhadores de cura do Templo Escola Pai João de Aruanda. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, proporcionando a cura daqueles que são merecedores, confortando aqueles que tiveram suas provas e expiações a passar, esclarecendo que os desejarem conhecer tuas glórias, assistindo a todos que apelam para o teu infinito amor. Jesus, divino portador da luz e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que necessitam de tuas bênçãos. Que através de tuas equipes consoladoras, de teus espíritos servidores, a fé se eleve, a esperança aumente,
a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Abnegados espíritos, médicos do além, obreiros do Senhor, derramai a cura sobre toda a humanidade sofredora, a fim de que os seres, tanto encarnados quanto desencarnados, tornem-se amigos da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos do nosso irmão maior, Jesus Cristo. Que assim seja. Amém. Graças a Deus, que assim seja. Que assim seja. Agora nós vamos passar para o próximo passo, que é a purificação da água. Então, a gente sempre pede que todos que aqui estão tenham um copo com água ou mesmo uma garrafa, para que a gente possa fazer, neste momento, a fluidificação, né? Os fluidos que são necessários para as nossas curas, para a nossa evolução. Pedimos, então, aos nossos guias, em especial Exus e Pombogiras, nesse dia de hoje, para que depositem nessa água todo o bálsamo a que necessitamos para o nosso corpo e para o nosso espírito. Que todas as energias aqui manipuladas nos sirvam como remédio. Que assim seja, graças a Deus. Eu vou te pedir para você explicar sobre as caixinhas virtuais de prece da nossa casa. As caixinhas é esse formulário que está na descrição do vídeo, em que toda quarta-feira a gente pede aos nossos guias espirituais que nessas preces, nesses pedidos, sejam atendidos conforme o merecimento de cada um ali, tudo que é necessário. Ali tem duas caixinhas, dois formulários. Um para encarnados, aqueles que já estão vivos, né? E os desencarnados, aqueles que já partiram para o plano espiritual. As preces podem ser para você mesmo e também para um ente querido, para quem você queira, né? Seja ele encarnado ou desencarnado. E neste momento a gente faz essa vibração. Vamos lá. Vamos fazer agora a vibração pelas caixinhas. Senhor Jesus, pedimos que entre no coração e na alma dos nomes que estão nas caixinhas virtuais de prece do Templo Escola Pai João de Aruanda. Tu conheces muito melhor a todos do que todos conhecem a si mesmo. Derrama, então, o seu amor no coração e na alma daqueles que aqui fazem suas súplicas. Onde quer que encontre feridas, toca, consola, liberta e cura. Se eles se sentem sós, abandonados, rejeitados, conceda-lhes, mediante o teu amor regenerador, uma nova consciência do seu valor como seus filhos. Senhor Jesus, entregamos a Ti os nomes que aqui estão e agradecemos por restaurar a sua integridade. Amém. Amém. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Vamos lá, o que a gente tem hoje de informes? Os informes que a gente tem, assim, é com relação também às giras, tá? Apesar da gente ter antecipado a gira de Exu aqui no virtual, no nosso canal do YouTube, justamente por essa homenagem do dia 13, que aconteceu ontem, né? E a gente fazendo a gira nessa quarta-feira 14, então a gente antecipou essa gira de Exu. Mas presencialmente lá na casa, nossa gira de Exu, normalmente a última gira do mês, né? A gente vai fazer na última segunda-feira do mês, tá bom? Sem problema algum, né? E aí a gente tem as nossas giras, né? Ela vai ser no dia 26. No dia 26, então, 26 de junho, a gente tem a gira de Exus e Pombogiras, que é sempre a última segunda-feira do mês. Nossas giras acontecem, né, no presencial, lá no templo, toda segunda-feira, das 19h30 às 20 horas, a gente distribui as fichas de atendimento, e ali, todos aqueles que estão para ser atendidos serão nessas segundas-feiras, tá certo? Quando a gente fala do mês de junho, a gente sempre lembra que o frio chegou, né? Então, aqueles que puderem, né, tiverem aí sobrando um agasalho, tiverem aí sobrando uma coberta, algo que possa servir para quem está necessitando, principalmente nas pessoas de vulnerabilidade em situação de rua, né? Vamos pensar nisso também. Lembra o seguinte, aquilo que não presta para você, às vezes, que está ali, entulha lá, para quem não tem nada,
é muito. É muita coisa. Para quem não tem nada, ajuda. E o frio, assim como a fome, dói. E outra coisa que a gente tem que pensar é desapegar mesmo, né? Se eu tenho dois, tem alguém que está precisando, né? Então, é preciso que a gente também desapegue desses momentos aí. Isso é desapegar-se do material também, né? Então, que a gente possa ajudar nesse momento, né? É isso. Faz nossa prece? Faço sim. Só falando na questão de Exu hoje, a gente agradece muito a essas entidades que permitem à nossa casa que a gente quebre muito do preconceito que foi criado contra essas entidades, né? Pelo não conhecimento mesmo, pela ignorância do saber sobre o seu trabalho. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais sobre Exu, aproxime-se da casa do Templo Escola Pai João de Aruanda. Você vai ver que beleza que são essas entidades e o seu trabalho tão necessário dentro da Umbanda, né? Então, nesse sentido que eu queria fazer uma prece de agradecimento mesmo, honrando sempre essas entidades, Exus e Bombogiras. Então, agradecemos a presença dessas entidades guias dentro do Templo Escola Pai João de Aruanda, pedindo sempre que eles possam abrir nossos caminhos para a luz, abrir os nossos caminhos para o conhecimento, abrir os nossos caminhos em todas as nossas dificuldades de evolução. Agradecemos essa noite de hoje, mais uma vez, a essas entidades, com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. É isso. Fechamos nossa gira com Deus e Nossa Senhora. Fechamos nossa gira, Sambore, Pemba de Angola. Um abraço dado de bom coração. É o mesmo que uma benção, uma benção, uma benção. Um abraço dado de bom coração. É o mesmo que uma benção, é uma benção, é uma benção. Fiquem com Deus, uma boa semana para vocês e até a próxima gira. Tchau, uma ótima semana.